O teu sangue poderoso e carmesim, Senhor. Nós clamamos para que o Cordeiro de Deus seja encontrado entre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, ao ministério de louvor, as pessoas que te serviram na porta, as pessoas que cozinharam ali para nós. Vamos aplaudir a todos os irmãos, vamos. Glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Abra a sua Bíblia, por favor. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga índice. Ninguém tem coragem nessa hora, né? Fala índice, irmão, tá aí para ser usado, fica tranquilo. Quem não abriu a Bíblia, liga. Quem não ligou, senta perto de um irmão que tem uma Bíblia e fala: irmão, faz essa graça comigo hoje, por favor. O povo ficou meio acanhado, todo mundo sentou mais no fundo hoje, irmãos. Olha que eu vou orar por você aí atrás hoje ainda. Pode ficar tranquilo, vocês não vão escapar não. Eu vou correr nesse corredor aqui, irmão. Ainda bem que eu não trouxe paletó hoje. Você estava enrolado comigo. E eu orar passando paletó assim, orando por todo mundo. Deus seja para sempre louvado, amém? Que bom estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. Já que você sentou atrás, vamos nos colocar sobre os nossos pés para lermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos focar tão somente o versículo 14, que é o tema da série, o tema das quartas-feiras que vocês estudaram até aqui, que vocês meditaram, que vocês se inclinaram. Prossigo para o alvo. Contudo, para a gente entender o versículo 14 de Filipenses 3, e respeitando a palavra de Deus, eu gostaria de ler desde o versículo 1 ao 14. Mas fica tranquilo que nós só vamos falar do 14. Amém? Se você ofertar a tua atenção, em no máximo 30 minutos eu encerro. Se você ficar boiando, aí eu vou ficar enrolando você aqui de cima, para ver até você prestar atenção, amém? Então vamos do 1 até o 14, para a glória de Jesus. Diz assim, hoje eu leio aqui da Almeida Corrigida Fiel, a mais antiga que tem, a versão trinitariana. Diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança de vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Aqui está escrito circuncisão, aqui está escrito da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, o que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha para quem está do lado de você aí, ó, que nós somos raiz, e fala assim: não confie na carne, irmão. Bora, é isso aí, não confie na carne. Muito bom. Diz assim, o versículo 4: ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuida, ouça, ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo Jesus, e na verdade tenho também por perda
todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, ou na sua versão como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, versículo 12, ou que já seja perfeito, ou que já tenha sido aperfeiçoado, ou em outras versões, que já tenha obtido, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá para ouvir um glória aí, um amém, um aleluia, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Jesus, vamos, faça isso, aplauda a palavra do soberano Deus. Pode se assentar devagar. Preste atenção, meus queridos, por favor, doe toda a sua atenção essa noite. A gente está aqui entre muitos irmãos. Vocês viram aqui a banda lá da Vinde. Eles falam que é Vinde Music, eu chamo que é Vinde mesmo. Vinde Music, imagina que chique. A banda toda completa junto com o seu líder. Minha esposa, minha filha está ali. Minha filha já tem 18 anos, depois dos 18 eu deixei namorar. Então está ali com o Mala, que diz ser namorado dela. E graças a Deus está aqui também pastor Alexson, pastora Raquel, obreiros fiéis do Senhor, que já caminham conosco desde praticamente o início da nossa jornada nesse campo chamado Guarapari. Deus seja louvado pela fidelidade, amém? Olha só, queridos, deixa eu dizer para vocês acerca desse texto, porque eu preciso ser objetivo nessa noite, assim pelo menos espero, a não ser que Deus derrame aqui um Pentecostes e a gente comece a saltar, pular e falar em outras línguas pelo Espírito. Eu quero ser breve aqui, mas eu preciso da sua atenção. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a cidade de Filipos, para os filipenses aqui, como a gente conhece, Deus estava amando esses irmãos. Ouça com atenção. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipos aqui, a igreja de Filipenses, Deus estava amando esses irmãos. E como que Deus decide fazer isso? Preste muita atenção. Deus decide amar os irmãos, os filipenses, através de um homem piedoso. Sabe, quando eu comecei a pensar aqui sobre isso, quando eu comecei a orar para ministrar aqui nessa noite, a primeira coisa que me vem ao coração é: todas as vezes que Deus for demonstrar amor por alguém, Ele vai usar um outro alguém que seja piedoso, que seja piedosa. Não espere que Deus vá mostrar amor por um outro alguém através de coisas ou através daquilo que você acha ser verdadeiro. Aquilo que nós temos hoje dentro do mundo da pós-modernidade, que são os coraçõezinhos virtuais, o dedinho para cima assim, aquilo tudo é apenas uma falácia de algo que é muito distante, muito longínquo. Quando Deus quer fazer algo, Deus vai usar alguém que é piedoso. Então, talvez você deveria estar preparado. A semana ainda não terminou e Deus pode usar a sua vida para amar alguém. 3 irmãos acreditaram nisso.
Eu vou aí, irmãos. Talvez você deva estar preparado, porque Deus ainda essa semana pode usar alguém piedoso, alguém piedosa, para demonstrar amor a alguém. Amém? Amém? Lá em casa eu recebo a piedade da pastora Fernanda todos os dias, tirando o café da manhã, que quem acorda mais cedo sou eu, faço café, mas depois do café, do almoço em diante, ela demonstra seu amor, sua piedade, e foi isso que aconteceu com Filipos. Agora olha com Filipenses, olha que interessante. Quando Paulo escreve essa carta, ouça com muita atenção. Paulo estava preso dentro de um cárcere sujo. Ele não estava nesse lugar lindo. A minha esposa, quando ela chegou aqui, ela falou: nossa, eu não tinha vindo aqui depois da reforma, né? Tá tudo tão bonito. Eu falei: o pastor Rafael é enjoado mesmo, né? Ele gosta de deixar o negócio tudo bem ajeitado. E ela ficou impressionada com esse lugar. Agora ouça com atenção, por favor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não estava num lugar como esse, com 2 máquinas de ar-condicionado soprando para cá. Ele estava em um cárcere que existe até o dia de hoje. Hoje está mais limpo porque é um ponto turístico. Contudo era um lugar sujo, insalubre e cheio de ratazanas. E ele escreve para os irmãos exatamente aquilo que você acabou de ouvir a minha pessoa ler aqui. Claro que nós vamos focar no fato, no versículo 14, que é: prossigo para o alvo. Mas não daria para nós entendermos o todo sem entender o contexto. Não dá para a gente entender o versículo 14 sem entender todos os outros versículos que precedem esse versículo. E aqui vai outra lição. A primeira foi que Deus usa um homem piedoso. A segunda é: não tente entender algo que você não conhece o contexto. Vou repetir: não tente entender algo que você não conhece o contexto. Para você entender algo, você precisa estar inteirado de todo o contexto daquele algo. Isso é uma regra da psicologia. Nenhum psicólogo, ele julga aquilo que ele não conhece. Por isso que o psicólogo, a primeira qualidade dele é saber ouvir. Ele precisa ouvir para depois se contextualizar e conseguir emitir algum tipo de diagnóstico. Então aqui fica uma lição para nós. Quer entender algo, entenda todo o contexto. Não julgue algo apenas pelas aparências. O mundo que você vive hoje é um mundo de aparências. Isso vale você cutucar quem veio com você aí e falar: não julgue algo pelas aparências. Agora, prosseguindo aqui, para nós contribuirmos com a mensagem, prosseguindo para o alvo. Quando a gente entende, ouça, que Paulo diz: uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A primeira pergunta que você, crente bereano, deveria fazer é: como que alguém preso consegue prosseguir? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Como que alguém, na situação de Paulo, nas algemas que ele estava carregando, na prisão suja, cheio de rato que ele estava, consegue escrever uma carta aonde existe uma afirmação, não para os outros, mas para ele mesmo. Uma coisa eu faço, ele não diz nós fazemos, ele diz que ele faz. E qual é a coisa que ele faz? Eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Você já viu alguém preso prosseguindo? Eu nunca vi, até que eu conheci Paulo. Como que alguém preso consegue prosseguir para o alvo? Ou melhor, vamos adicionar aqui, queridos, vamos deixar o negócio mais complicado para Paulo. Aliás, vamos deixar a questão aqui melhor para Paulo e pior para nós. Como que alguém diz que está prosseguindo, e no último capítulo da carta que ele diz que ele está prosseguindo, ele ainda faz o seguinte adendo, para aqueles que estavam fora na sociedade livre, dizendo assim:
Alegrai-vos, pois, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, pois, no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. E aí ele fala no versículo 6, não andeis vocês ansiosos com coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Eu pergunto, como alguém fala que está prosseguindo, e como alguém preso fala para quem está fora, olha, se alegra, não fique ansioso por nada. Como que isso pode acontecer, queridos? Eu vou responder para você, porque eu prometi que ia ser breve. Porque só um homem livre pode declarar a liberdade aos cativos. Só um homem livre pode declarar a liberdade aos cativos. Um homem algemado dentro de um cárcere era mais livre do que uma sociedade andando em Filipos. E é por isso que ele podia dizer aos livres: sejam vocês alegres e não sejam ansiosos. Entenda, por favor, entenda, você que saiu da tua casa nessa quarta-feira à noite, entenda algo aqui: a liberdade não tem a ver com circunstâncias ou com ambientes. Eu vou repetir isso porque é válido. A liberdade não tem a ver com as circunstâncias que uma pessoa enfrenta, nem com os ambientes que ela frequenta. Paulo comprova que é possível prosseguir sem sair do lugar. Eu vou ficar aleluiado desse jeito. Paulo comprova que é possível prosseguir sem sair do lugar. Paulo, ele mostra que um homem e uma mulher de propósito conseguem avançar mesmo estando parado. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus não encaixa dentro da lógica humana. Deus sempre vai fazer algo melhor, maior e mais poderoso do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Preste atenção, você sempre vai prosseguir para o alvo. Igreja Restauração, Catedral da Restauração, vocês sempre prosseguirão para o alvo, sempre que estiverem fazendo a plena vontade de Deus. Paulo, ele estava prosseguindo para o alvo, porque mesmo preso, ouça, existem as conhecidas cartas das prisões. Sabe quantas cidades Paulo discipulou preso, parado? 3 cidades, queridos. E escreveu 4 cartas. Eu vou repetir, Paulo discipulou 3 cidades. Ele não discipulou 3 pessoas, ele discipulou 3 cidades inteiras. E escreveu 4 cartas. Uma cidade que ele nunca pisou, a saber, Colossenses, estava sofrendo um ataque de heresia, estava sofrendo um ataque aonde as pessoas, preste atenção em mim, aonde as pessoas ali estavam sendo totalmente bombardeadas pelo gnosticismo. Paulo nunca pisou em Colosso, ele nunca plantou o pé dele lá. Mas com uma carta, ele doutrina a igreja e converte a cidade. Não, eu vou repetir isso para você. Com uma carta, um homem em algemas, ele acaba doutrinando uma igreja e refazendo um reboliço em uma cidade. Porque um homem parado dentro de uma prisão, mas cumprindo o propósito de Deus, é melhor do que uma sociedade escravizada, andando como zumbi do lado de fora. Essa é a verdade. Paulo prova o quanto nós precisamos avançar. Paulo prova que um homem e uma mulher, quando param, mas param debaixo do propósito de Deus, eles param para avançar e não para recuar. E eu vou falar para vocês,
Paulo era especialista em tentar ser paralisado pelos homens através de prisões. Quem aqui lembra o dia que lá em Atos capítulo 16, ele diz assim para Silas: Silas, vamos sair, vamos orar, vamos para o lugar de oração. E aí no caminho eles encontraram uma mulher endemoniada que causou um tumulto na vida deles. Engraçado, né? Porque tinha que ser mulher, né? Não podia ser homem, né? Toma cuidado aí, irmãos, hein? Uma mulher endemoniada, olha aí. Causou um tumulto na vida dos camaradas. Aonde Paulo e Silas acabam? Dentro de uma prisão. Agora olha o que acontece com a vida desses irmãos. Diz assim a palavra em Atos capítulo 16: e perto da meia-noite, eles já na prisão, depois de terem sido açoitados, e eles até ficaram desfalecidos. Sabe o que é isso? Apanharam tanto que desmaiaram. Chegando meia-noite, Paulo e Silas olharam um para a cara do outro e falaram: olha só, Silas, a gente não tinha saído para orar, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ouça com atenção: 2 homens que estavam encarcerados cantavam, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio sobre eles um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos todos os prisioneiros daquela prisão. Sabe o que eu digo para vocês, querido? Por favor, olha aqui para mim. Quando um homem e uma mulher de Deus, eles insistem em viver o propósito de Deus, e eles cumprem aquilo pelo qual foram designados, ou seja, eles estavam designados para orar e para adorar, e foi isso que eles fizeram. Quando eles fazem a parte deles dentro do propósito, Deus faz a parte dele dentro da manifestação. Quando você cumpre, ouça aqui por favor, quando você cumpre a tua parte no propósito eterno de Deus, Deus se encarrega de libertar os cativos que estão ao seu redor. Quando você faz aquilo que ninguém pode fazer por você, que é amar a Deus de todo o seu coração, quando você tira tempo para devotar a Deus a sua devoção, então Deus cuida daquilo que você não pode fazer. Paulo não podia abrir as portas, Paulo não podia tirar as algemas, mas Deus podia. Eu vou repetir isso: Paulo não podia abrir as portas. Você está recebendo aí, irmãos? Paulo não podia abrir as portas nem tirar as algemas, mas Deus podia. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, irmão. Não adianta. Pode ser você a melhor pessoa que você é, ou a mais habilidosa que você seja, mas se você fizer aquilo que é o propósito de Deus, pode ter certeza que Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Olha para quem está do teu lado aí, para ninguém cochilar, e fala assim: como que um homem pode prosseguir estando preso? Pergunta. E você mesmo pode responder para você: cumprindo o propósito de Deus. Ei, deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite. Você que saiu da sua casa, você que tem fome e sede de Deus, você que está se inclinando para estar num ambiente como esse. Se Deus fizesse uma avaliação hoje da minha e da sua vida, do quanto que nós estamos cumprindo o propósito de Deus, qual nota que nós tiraríamos? Qual nota que nós tiraríamos?
eu vou responder para vocês. Vou dar para vocês a dica. Não tem aquele professor que passa a prova e quando vê que os alunos estão meio perdidos, ele mesmo passa a dica? Eu já tive professor bom assim. Não sei como é que está hoje, né? Mas eu já tive alguns professores bons assim. Deixa eu falar algo para vocês. Obrigado, irmã. Sabe qual é a evidência de que você está tirando uma boa nota? Ou de que você está evidenciando que está fazendo o propósito de Deus? É que as suas orações e os seus louvores estão rompendo cadeias ao seu redor. Se você ora e ninguém é liberto, se você adora e ninguém é tocado, queridos, é porque talvez você não esteja cumprindo o propósito de Deus. Você precisa fazer uma autoanálise e dizer: Senhor, me ajuda, me faz enxergar, abre os meus olhos. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Paulo estava prosseguindo, porque ele se tornou um eterno inconformado, queridos. Paulo não estava inconformado com a situação na qual ele vivia, nem estando recebendo tanto do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não sei se você consegue sintonizar no que eu vou falar aqui agora, mas eu vou esclarecer você. Paulo não tinha isso aqui que você e eu temos. Sabe como isso aqui foi composto? A nova aliança, o Novo Testamento que compôs toda a Bíblia, mais da metade do Novo Testamento foi aquilo que Paulo falou e foi escrito. Então ele não só estava trazendo liberdade para quem estava fora, mas ele estava fazendo com que a palavra de Deus se perpetuasse nas gerações, mesmo estando preso. E nem vivendo tudo isso, Paulo estava conformado, tanto que ele mesmo nas suas palavras diz, em Romanos capítulo 8, não vos conformeis com esta era, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo. Paulo não estava conformado. Paulo não estava achando que estava tudo bem, só porque ele estava recebendo algumas coisas do Senhor. Paulo não estava achando que estava tudo bem, só porque ele estava conseguindo receber um bom feedback, um bom retorno das pessoas que estavam recebendo as suas notificações, das suas cartas que eram entregues. Paulo não estava achando que estava tudo bem, só porque o rei Agripa ouvia ele e estava ficando interessado. Não, Paulo era um eterno inconformado. Ele olhava para tudo aquilo ali e ele dizia: eu ainda não alcancei. Para você acordar, Paulo não estava trocando o que era útil, o que era verdadeiro por aquilo que era inútil. Paulo não estava olhando para os problemas ao seu redor e colocando a sua mente no lugar de passividade. Qual é o lugar de passividade? É o lugar onde a sua e a minha mente, ela pode entrar e ela fica ali como uma esponja, absorvendo aquilo que os outros querem que entre sobre ela. Vou ser mais claro para todos nós entendemos. Paulo não abriu mão de ouvir a Deus. Ouça, Paulo não abriu mão de ouvir a Deus, nem em um cárcere, em troca de ficar jogando joguinho no celular. Paulo não abriu mão de ouvir a Deus para ouvir a novela. Paulo não abriu mão de ouvir a Deus para assistir série. Paulo não abriu mão de ouvir a Deus para ficar em chats, em conversas que não edificam. Paulo preferiu a melhor parte. Paulo, dentro da cadeia, ele não queria saber o que o preso vizinho estava falando ou o que o outro estava dizendo. Ele queria se sintonizar com aquilo que Deus estava comunicando, porque ele precisava prosseguir. Ele estava inconformado com a sua era e ele disse: eu não posso ficar da mesma forma. Paulo não abriu mão de viver a melhor parte por aquilo que nós estamos abrindo nesses dias. Paulo não achou que era normal, queridos.
passar um dia sem se relacionar com o Deus de Israel e achar que estava tudo bem. Paulo não achava que era normal ficar no celular passando o dedo para cima e para baixo por horas, sem se prostrar nas sagradas escrituras e dizer: Senhor, e aí, nós vamos para onde a partir daqui? Paulo não achou que isso era normal. Vou caminhar aqui, que já ministrei 26 minutos. Vou para o último ponto aqui. Paulo estava prosseguindo, porque ele ajustou os seus valores em todas as esferas. Vou repetir. Paulo, o prisioneiro, estava prosseguindo, porque ele ajustou os seus valores em todas as esferas. No que diz respeito ao passado, Paulo deixou tudo aquilo que ele refutava ser de valor, e aquilo que ele achava que não tinha valor. Ouça aqui, queridos. Paulo, no que diz respeito ao passado, ele deixou para trás tudo aquilo que ele refutava ser de valor, e aquilo que ele refutava não ter valor. No que tange ao presente, Paulo corria a carreira, mesmo estando na prisão, como aquele que era como se fosse um atleta, naquela época ali dos gregos, em Atenas. Ele dizia: eu corro como aquele que precisa receber um prêmio, o prêmio da soberana vocação. E Paulo, no que diz respeito ao futuro, ele disse assim: eu já não sou mais dessa terra, porque a minha cidadania é celestial. Estou aqui, mas não sou daqui. Então, no que diz o passado, você dá glória por isso que você quer sair daqui. Agora, no que diz o passado, ele deixou os valores. Paulo era doutor de doutores. Ele diz: isso para mim não é nada. Paulo deixou também as coisas prejudiciais. No presente ele corria, mesmo estando parado, mas no futuro ele dizia: eu não sou daqui. Para prosseguir para o alvo, você não vai poder ficar vivenciando na esfera do passado, do presente e do futuro de qualquer forma. E eu vou falar para você, nós vivemos hoje com muito mais excesso de passado, debilidade de presente e zero expectativa de futuro. O passado não tange só as coisas que são ruins, mas também algumas que já foram boas. Tem gente que vive a vida toda lembrando aquilo que de bom aconteceu no passado. Não, mas na época que a igreja era assim, meu Deus, que igreja maravilhosa que era, e a igreja fazia isso, fazia aquilo, e aí depois que ele sai daquela roda, ele vai para lá, vai para o aplicativo, fala, mas não contribui para a mudança. A pessoa aqui, de Paulo aqui, quando ele fala de coisas ruins do passado, é só você ler a parte do versículo 5 até o versículo 8, porque ele diz assim: olha, eu fui zeloso, perseguindo a igreja. Você acha que quando ele falava isso, ele falava com alegria? Você acha que ele não se arrependia de ter perseguido a igreja do Senhor Jesus? Você acha que ele não se arrependia de ter se comparado a uns dos fariseus, entendendo como os fariseus eram na época de Jesus, no primeiro século? Ou seja, para prosseguir para o alvo, você vai ter que abrir mão das coisas boas e das coisas ruins do seu passado. Vou repetir aqui, para prosseguir para o alvo, você vai ter que acabar com o excesso de passado. Tem gente aqui, queridos, que está estagnado, está igual água de represa, não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque você está vivendo ainda enraizado no seu passado. E o seu passado, se você continuar enraizado nele, ele não vai te liberar para o seu presente e tampouco para o seu futuro. Tem pessoas aqui, ouça, que você precisa parar de dar a devida atenção àquilo que aconteceu no passado, porque senão
essas coisas vão continuar permeando os seus pensamentos e querendo te amarrar, impedir você. E falar de amarrar é difícil aqui, né? Mas te amarrar e impedir você de viver o que Deus tem para você hoje. Paulo falava para uma sociedade livre, como se eles fossem escravos, e ele, carregando as algemas, ele estava como se fosse livre, porque quando ele carregava as algemas, ele não colocava, não imputava aquelas algemas como se fossem as algemas dele. Ele dizia: quem colocou esse apetrecho em mim foi o próprio Cristo. Isso aqui é um adorno de Cristo para mim. Vou repetir: eu não carrego as algemas de César, já dizia Paulo, eu carrego as algemas de Cristo. Eu não sou um prisioneiro de César, dizia Paulo, eu sou um prisioneiro de Cristo. Quando você lembra das suas dificuldades, a quem você atribui elas? Quando você lembra daquilo que talvez esteja te impedindo, você vê isso como um processo para Deus aperfeiçoar o seu caráter? Ou você vê isso como algo que está te rondando ao ponto de você não conseguir mais largar? Digo mais, falo mais. As coisas boas que Jesus já te pediu para renunciar, quanto tempo Jesus leva para te convencer a dar algo que é bom? Mulheres, homens de oração aqui, quanto tempo Jesus precisa levar para te convencer a deixar algo que é bom? Porque Paulo era doutor da lei. Quanto à lei, eu sou irrepreensível, dizia Paulo. Ele tinha canudo, ouça, preste atenção, ele tinha canudo. Ele tinha um canudo, queridos, de doutorado, Hebreus dos Hebreus. Olha para mim aqui, eu que estou pregando. Hebreus dos Hebreus. Ele olhava para aquilo e ele falava: quando eu estudava, meu pai dizia que isso aqui era tudo, mas agora eu entendi que eu posso deixar isso aqui para alcançar algo maior. E às vezes deixar não é você deixar queimar isso, não, mas é você renunciar o seu coração. Sabe por quê, queridos? Eu vou desafiar vocês aqui nessa noite. Tem gente que estudou, não sei se é o caso aqui, mas tem gente que, eu vou fazer esse curso, agora minha vida vai estourar, eu vou fazer isso, agora minha vida vai para frente. E aí você faz, tá aqui o Emerson, foi a oferta aqui para essa igreja. O Emerson estudou de um monte de coisa já, isso aqui é cabeça inchada. Ei, quantos de nós aqui, ouça, quantos de nós aqui já pegamos algo e sacrificamos o nosso coração? Sabe por que a gente não faz? Ouça, sabe por que a gente não faz? Porque a gente, ouça com muita atenção isso, porque a gente atribui que aquele meio, aquele algo, é o meio pelo qual nós vamos conseguir algo. A gente confia mais que a partir daquilo vai vir um emprego, que um homem vai nos pagar tudo aquilo que a gente precisa. E a gente não consegue confiar que Jesus pode nos dar mais do que a gente precisa. A gente não consegue confiar. A gente não consegue confiar. Vamos ser honestos. Qual foi a última vez que você se sentiu tocado para deixar algo de lado por causa de Jesus? Qual foi a última vez que você deu uma oferta agradável ao Senhor? Não o resto, não a sobra, algo que verdadeiramente tem valor para você. Paulo prosseguiu para o alvo, porque ele tinha ajustado os seus valores. O alvo de Paulo, irmão e irmã, era chegar em Roma e ali morrer em nome de Jesus Cristo.
Olha que loucura. Quando a Agripa, que se alegrou com ele, falou: vou soltar você, Paulo. Ele falou: não, pode me mandar lá para Roma. E sabe por que Paulo queria chegar em Roma? Porque ele entendia que aquilo era o ápice do seu ministério. Não era uma viagem, era ele chegar na capital, aonde havia alguém se autoproclamando Senhor, Vanessa. E lá ele dizer: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Lá em Roma, aonde tinha um camarada chamado César, que era o homem estampado nas moedas. Dai a César o que é de César, disse Jesus. Paulo chega lá, ele sai de uma cadeia, Mateus, onde ele não conseguia ficar de pé, e como de hábito, ele tinha ali uma última fala, um último desejo. Era hábito do mundo medieval, no primeiro século. O que você quer comer, se tem algum desejo, ou o que você quer falar. E o que ele fala é escrito para o seu filho Timóteo, porque o homem até quando vai morrer, ele pensa na outra geração. Ah não, vocês não estão prontos para isso, gente. Tem gente que está morrendo pensando nos outros, enquanto a gente está olhando para o nosso umbigo. Qual foi a última vez que a gente deu algo de valor para alguém? E algo de valor não é dinheiro. Tem coisas que têm mais valor. O seu tempo tem mais valor. Qual foi a última vez que você parou e ouviu que alguém estava passando por necessidade e disse: hoje eu vou orar uma vigília da noite por essa pessoa? Não, nós não estamos preparados para isso. A gente quer o reteté, irmãos, mas só na hora do culto. A gente quer arrepiar aqui e cochilar e adormecer quando voltarmos para lá. Não, e Deus está dizendo: é hora da igreja despertar para aquilo que é verdadeiro. Qual foi a última vez que, em vez de você vir para a igreja para receber uma bênção, você disse: hoje eu vou na igreja abençoar alguém? Hoje eu serei o abençoador. Hoje eu vou dar algo a alguém. Hoje eu vou sentar do lado de alguém, e quando aquela pessoa sentar do meu lado, se ela estiver enferma, ela vai ser curada. Se ela estiver cativa, ela vai ser liberta. Se ela estiver triste, a alegria do Senhor vai invadir o coração dela. Qual foi a última vez que nós, como igreja, saímos de casa como doadores? Doadores. Paulo estava preso, estava encarcerado, mas ele dizia: eu corro, eu prossigo para o alvo. Sabe como ele prosseguia? Ele prosseguia para acabar a carreira. Quando perguntaram se ele queria comer algo, não há registro disso, mas quando perguntaram se ele queria falar algo, ele falou. E alguém, Timóteo registrou, alguém registrou a última carta, 2 Timóteo. E as últimas palavras de Paulo foi: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A única coisa, como diz meu pastor, que Paulo guardou foi a fé. E a gente vive querendo guardar um monte de apetrecho. Hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de renúncia. Orar não é só na tarde da bênção. Hoje é noite de renúncia. Orar não é só quando a gente está aqui num círculo de oração na frente de todo mundo. Hoje é noite de renúncia. Se doar não é só quando nós estamos escalados para servir. Hoje é noite de renúncia. Adorar não é só quando o ministro de louvor ou o pastor nos escala para o ministério de louvor, para a adoração. Não, não. Hoje é noite de renúncias. Eu quero que você feche seus olhos. Vou cumprir a minha promessa de pregar os 35 minutos. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Muitas são as distrações, mas você não pode se distrair. Não se distraia. Eu quero perguntar aqui para pessoas que têm promessas sobre a sua vida, que ainda não entraram em plena atividade. Quero que você lembre aí daquilo que falaram para você, por meio de imposição de mão e palavra profética. Lembra do que passaram para você, lembra daquilo que Deus comunicou a você, e você não está vivendo ainda. Talvez seja porque algumas prioridades saíram do lugar. Talvez tenha algumas pessoas aqui que continuam algemadas, aprisionadas, porque no meio do caminho você esqueceu o que você deveria fazer. Tem pessoas aqui amarguradas internamente. No meio do caminho só sobrou amargura, você esqueceu do propósito. E Deus está dizendo: lembra do propósito, que eu tiro a amargura. Lembra como Paulo lembrou o que ele estava fazendo naquele cárcere com Silas. Ele orou e adorou, e Deus tratou de trazer a libertação e a cura. Em nome de Jesus. Jesus continua querendo fazer uma obra através daqueles que estão às margens. Eu disse e repito: o jovem judeu da Galileia, o interior da região, uma cidade pequena como a minha e a sua, um bairro simples como o meu e o seu. Jesus continua sendo o mesmo, e Ele quer fazer coisas grandes com pessoas que se acham pequenas. Jesus continua querendo fazer coisas grandes com pessoas que se acham pequenas, porque é dessa forma que Ele disse que confundiria os que são através dos que não são. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada, mas se você não persistir diante do Senhor, se você não provocar os céus, como as coisas vão mudar dentro de você. A maior obra que Deus quer fazer está por dentro, não está por fora. Quantos cultos de domingo você vai ter que assistir? Quantas vezes você vai ter que passar por esse lugar para que Deus complete aquilo que Ele falou que ia fazer na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. É hora de nós despertarmos para uma nova realidade. Você nasceu de novo. Existe uma nova realidade para você. Cristo já morreu na cruz. Existe uma nova realidade para você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que aqueles que estão soltos receberão a liberdade a partir daqueles que estão comprometidos, escravizados por uma visão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Disse o prisioneiro Paulo, que estava mais livre do que aqueles que estavam soltos. Em nome de Jesus, igreja, eu quero orar para que os seus planos sejam revisados pelos planos de Deus.
Que as suas metas sejam alinhadas com as metas de Deus para você. Que você sujeite ao Senhor os seus caminhos. Você entregue para Ele todas as coisas, que Ele sim, Ele endireitará as suas veredas. Em nome de Jesus. Que você não precise de mais uma reunião para tomar a decisão correta da sua vida. Em nome de Jesus. Sua casa vai mudar quando você mudar. Mulher, a sua casa vai mudar quando você mudar. Mulher sábia consegue fazer muita coisa calada. E se você crê, do teu interior fluirão rios de águas vivas. E talvez sejam essas águas que precisam passar no teu lar. Águas vivas. Nós abençoamos a vida de vocês. Em nome de Cristo Jesus. Nós abençoamos aqui a Catedral da Restauração, em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos para que o novo de Deus seja real nesse ano. Nós clamamos para que a nova realidade em Cristo Jesus seja real nesse ano. Nós abençoamos os homens e mulheres desse lugar, as crianças, os jovens. Nós abençoamos os anciões. Nós abençoamos os pastores deste lugar, os obreiros. Nós declaramos que esse lugar jamais será o mesmo, uma vez que a realidade de Cristo seja observada, seja enxergada. Nós oramos para que vocês encontrem o Cordeiro na mesa. Comam depressa, com os lombos cingidos. Em nome de Cristo Jesus, comam depressa com os lombos cingidos, porque Deus pode levar vocês para fora, para um lugar maior, para um lugar melhor em vocês mesmos. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, Senhor. Dizemos que o Senhor é o nosso Deus, e que além de ti não há outro. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga um amém de verdade aí, irmãos. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pastor Rafael, por favor.